Nós estamos terminando o ano com uma... É claro que o prefeito vai querer aproveitar o momento de festas. Que beleza se ele pudesse anunciar o aumento das passagens de ônibus à meia-noite, quando todo mundo está na praia satisfeito, entregue a Iemanjá, seria ótimo para ele, Iemanjá, esconder da cabeça de todo mundo quanto vai custar a passagem a partir do dia seguinte da Iemanjá. Mas isso vai acontecer. E é evidente, nós temos que ver que essas situações não foram resolvidas. Acabaram de continuar o mesmo tipo de conduta. Acabaram de ser expulsos lá da aldeia Maracanã os índios, que novamente foram para lá. Novamente o governo do estado expulsou na pancada todo mundo, tirou todo mundo lá de dentro, porque aquilo não é para índio, aquilo é para turistas. Hoje pela manhã, eu presidi uma cerimônia de entrega da medalha a Pedro Ernesto para o Hospital Salles Neto. Todos nós vimos nos últimos dias na televisão, quinta-feira, se eu não me engano, uma das reportagens mais tristes da televisão, quando o Globo Repórter, ou não sei se é Globo Repórter, aquele programa mostrou a situação dos hospitais de emergência do Brasil todo. Lá estava o nosso hospital de Acari, aquele famoso hospital de Acari, que a prefeitura diz que é um padrão de atendimento hoje. Lá estavam as UPAs, mostrando os mesmos problemas que vimos no interior do Ceará, no interior do Rio Grande do Norte, no interior de Brasília, em todos os estados brasileiros, e o Rio de Janeiro mantendo a sua característica. Aqui no Rio, e os vereadores que apoiam o governo estão muito satisfeitos, pelo menos parece, têm votado aqui constantemente a favor do governo, as propostas da saúde. Senhores, nós vamos ter o fechamento de um hospital público a qualquer momento, o Hospital Salles Neto. Hoje nós aqui ouvimos uma série de profissionais de Salles Neto, a sociedade, os usuários, todos são contra isso. É uma decisão autocrática da Secretaria Municipal de Saúde. Resolveram transformar aquilo numa clínica da família, para agradar alguém, não a população nem os funcionários. E eu hoje tive a oportunidade, senhor presidente, de falar na abertura desse evento sobre o prefeito Pedro Ernesto, que dá nome à medalha que nós entregamos. Eu achava que era interessante, e faço uma sugestão para as férias. Os vereadores aqui da casa, principalmente os vereadores que apoiam o prefeito Eduardo Paes, que se diz um discípulo, ou até uma espécie renovada de Pedro Ernesto, eu acho que de vez em quando ele tem umas divagações, ele acha que ele é melhor que Pedro Ernesto, ou será melhor que Pedro Ernesto, que leiam, procurem ler, é fácil, entra no Google, acha tudo que vocês quiserem sobre isso. Leiam o que foi a administração de Pedro Ernesto. Comparem, por exemplo, o que foi o secretário de Educação de Pedro Ernesto, Anísio Teixeira, em relação com a nossa secretária Cláudia Costin, e com o que ele fez e com o que ela está fazendo. Comparem a saúde, onde o prefeito Pedro Ernesto, em 1932, quando não existia SUS, quando não existia gestão, não existia McKinsey para fazer o trabalho de gestão, o prefeito Pedro Ernesto regulamentou um decreto em que regionalizava e hierarquizava a saúde do Distrito Federal, sem ter nenhuma legislação do SUS presente naquela época, sem nenhuma organização social, sem nenhuma UPA, sem nenhuma clínica da família. Ele construiu quase 2 dezenas de postos de saúde nas favelas, como ele chamava, comunidades carentes, na zona norte e na zona oeste da cidade. Ele construiu hospitais na cidade, como Getúlio Vargas, o Hospital Carlos Chagas, o Hospital Miguel Couto, o Hospital Salgado Filho, o Hospital Paulino Werneck, o Hospital Pedro Ernesto. Foram 8 hospitais construídos, juntamente com atenção básica. Ele não era sanitarista, mas já conhecia a atenção básica. Vejam o que ele fez em relação ao funcionário público. Ao contrário do que temos hoje, Pedro Ernesto colocou em dia os salários dos funcionários e passou a disponibilizar para os funcionários uma assessoria jurídica e de saúde para o atendimento dos funcionários públicos municipais. Criou uma secretaria de turismo e já naquela época dizia: o carnaval é a melhor maneira para atrairmos turistas para o Rio de Janeiro, 1934. Então, senhores, analisem, vejam o que significa fazer uma administração voltada para o que a sociedade precisa, não o que eu acho que a sociedade precisa. Nós aqui na casa somos corresponsáveis por isso. Aprovamos aqui uma série de fatos gravíssimos.
Estamos terminando o ano com uma crise na educação. Ninguém tem dúvida que a educação está rachada, que a educação perdeu o seu comando. Ninguém tem dúvida que a saúde caminha para um caos cada vez pior. A Comissão de Saúde dessa casa, no sábado, mostrou o que é o Hospital Lourenço Jorge e o que é o SER, tão propagado ao lado do Hospital Lourenço Jorge. O Ministério Público mostra o que acontece na área da saúde. A mobilidade urbana é um verdadeiro absurdo. Todos nós vimos aqui o que aconteceu. Se preparem, lamentavelmente a cidade não está preparada, mas os serviços de meteorologia já admitem chuvas para o dia 24, dia 25. Pensem exatamente que cidade nós estamos preparando, que cidade nós estamos tendo para os nossos moradores, para os nossos habitantes. Pensem bem nas coisas que são ditas nessa casa. Finalmente, reflitam bastante sobre esses problemas, principalmente essas questões que são polêmicas, onde a vontade do prefeito da Casa Civil prepondera sobre o desejo da sociedade. Nós temos um ano importante no ano que vem, um ano em que muitas coisas vão ser viabilizadas ou o caos será instalado definitivamente nessa cidade. Espero que todos tenham um Feliz Natal, entendam cada um as suas responsabilidades e reflitam sobre o que significa governar para o povo, o que significa governar para o que o povo quer. Ouçam seus vizinhos. Da mesma maneira que é importante os senhores ouvirem o que diz o secretário Pedro Paulo da Casa Civil, o que diz o prefeito para vocês, ouça o que diz o seu vizinho, aquele que votou em você. Ouça o que ele fala que é chegar ao trabalho. Ouça o que ele fala que é procurar um serviço de saúde, se ele não está procurando o vereador para arrumar uma vaguinha no serviço de saúde. Veja o que ele fala da educação, veja o que ele fala da mobilidade urbana, veja o que ele fala dessa cidade. Não esqueçam, senhores, a propaganda, ela custa muito caro. Ela monta uma imagem que, como eu disse na última semana, uma simples tarde, São Pedro derruba essa imagem toda. Numa tarde só, São Pedro resolveu o problema que as agências de publicidade tentaram mostrar e que não é verdade. Mais do que isso, nós vamos ter um ano em que a sociedade vai estar na rua. Essa casa precisa também se reerguer. Essa casa precisa saber se vai continuar tendo que trabalhar com as suas janelas fechadas e cheias de cadeado. Eu não gostaria mais de me sentir prisioneiro nessa casa. E era importante que essa casa entendesse que ela não pode ter medo do povo. Enquanto esta casa tiver medo do povo, alguma coisa está errada. Ou com o povo ou com essa casa. Bom Natal para todos, um feliz ano novo, muito obrigado.